E uma excelente notícia para o Flamengo. Pedro inicia a preparação física e se aproxima de voltar a jogar pelo Mengão. O Flamengo ganha 2 reforços contra o Vasco. De La Cruz e Ayrton Lucas estão de volta e à disposição do técnico Felipe Luiz. Falar também do Lohan, que está sem espaço no Flamengo e desperta o interesse do Fortaleza. E nesse vídeo vamos trazer notícias do Flamengo, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino de notificação e deixar aquele like. Bom, uma ótima notícia para o torcedor flamenguista hoje foi ver um vídeo do Pedro, né, com uma preparação física um pouco mais intensa ali do que ele estava acostumado a fazer. Cara, que alegria é poder ver o Pedro voltar. E voltar bem antes daquilo que se esperava. E como foi uma lesão bastante grave, como a gente sabe, há muitos processos que o Pedro precisa passar para poder, então, estar 100%, né, recuperado para voltar a jogar. Então, o atacante, né, ontem, ele tinha sido avaliado pelo médico que operou o joelho dele, esquerdo, e recebeu um ok para essa nova etapa da recuperação. O processo de recuperação está sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins e pelos médicos e fisioterapeutas do Flamengo. Em sua primeira ida ao campo, Pedro esteve acompanhado de Júnior Bezerra, o preparador físico do Flamengo. O atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou, estacas fixas, né? E até balançou as redes em golzinhos ali posicionados. Então, o Pedro dando um passo importantíssimo para poder voltar a jogar pelo Flamengo. Como a gente sabe, o Pedro se machucou quando estava na seleção brasileira, né? E a informação foi que o lance que ele se machucou foi uma coisa assim, sem contato, tipo, que ele se machucou sozinho mesmo. E naquele momento, infelizmente, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois da cirurgia, o Pedro então iniciou um tratamento na primeira semana de outubro no Ninho do Urubu. Ele está fora de combate do Flamengo já faz 33 jogos. Segundo a apuração do GE, se tudo ocorrer como o esperado e o Pedro não sentir mais dor, ele vai ser liberado para ser reintegrado ao elenco do Flamengo até o final de março e início de abril. Então, muito antecipadamente do que a gente estava esperando, né? Uma cirurgia que foi difícil, uma recuperação que também é difícil por causa do grau da lesão, e o Pedro mostrando mais uma vez o quão diferenciado ele é. Porque para se recuperar tão rápido de uma contusão forte, difícil que foi essa, o cara tem que ter, no mínimo, muita disposição e foco. Então, que bom, que bom. Uma ótima notícia aí é o Pedro se aproximar de estar voltando a jogar pelo Mengão. Bom, continuar falando do Flamengo, agora falar do Lohan. Como a gente sabe, o Lohan não vai jogar Libertadores pelo Flamengo, sub-20, não deu tempo de escrever ele, já estava certa que o Lohan ia sair para o CSK, não aconteceu a venda dele, por vários motivos, né? E ele não faz parte do plano do Felipe Luiz para 2025. E aí, segundo o GE, o Fortaleza tem interesse na contratação do meia Lohan do Flamengo. O Lohan tem 18 anos de idade, tem muito potencial. Você que viu ele jogar naquele momento ali que o Arrascaeta não estava jogando, a gente viu, cara. O Lohan tem muito potencial. Infelizmente, no Flamengo, ele não conseguiu mostrar esse potencial e, pelo visto, não vai ter oportunidades. E aí, você pode discordar que o Felipe Luiz está errado e não querer usar ele. Eu posso discordar, mas uma coisa é certa. O Felipe Luiz tem um olho cirúrgico para isso. Tá? Ele tem um olho cirúrgico e se ele não quer usar o Lohan, é porque realmente não vai dar certo, cara. Então, é melhor para o Flamengo, é melhor para o Lohan que ele encontre um clube para jogar no Brasil e desenvolva esse futebol que todo mundo sabe que ele tem. Bom, continuando aí do Flamengo, vamos falar do árbitro que vai apitar o jogo entre Flamengo e Vasco. Tá? A arbitragem já foi definida. Wagner do Nascimento Magalhães vai ser o árbitro responsável por apitar Flamengo e Vasco no jogo de ida, sábado agora. Tá? Inclusive, o jogo de volta também já tem o seu árbitro. Vai ser o Bruno Arleu, tá? O dia 8 de março, com o mando de campo do Flamengo lá no Maracanã. Como a gente sabe, o Flamengo tem vantagem de empatar as duas partidas e se classificar para a final do Carioca. E meu irmão, tá um fala-fala desse jogo tão grande, mas tão grande, muitos vascaínos comprando uma briga de que o flamenguista é soberbo, que o flamenguista está dizendo que já ganhou.
Cara, é só olhar a história, é só olhar o recorte dos últimos 30 jogos. O Vasco está longe de ser um rival e longe ainda de ser um time que vai causar um espanto no Flamengo ou até uma preocupação. Eu acho que o respeito ele tem que prevalecer, tá? O Flamengo tem que respeitar o Vasco, mas a gente como torcedor, a gente não vai respeitar ninguém. A gente vai zoar, a gente vai tirar onda com a cara do vascaíno. Claro que eu vou fazer isso, tá? A gente como torcedor. Agora o clube, claro, o clube tem que respeitar o outro clube. Tudo dentro de uma rivalidade, né? Ainda mais hoje que tudo que você fala é ofensivo, enfim. Mas o Flamengo é muito favorito para esse jogo. O vascaíno tem que entender isso. Inclusive conseguiu aí o mando de campo que eles queriam, né? O jogo do mando de campo do Vasco não vai ser em São Januário, como eles queriam, e também não vai ser no Maracanã, como se esperava. Esse jogo vai ser lá no Newton Santos, o estádio do Botafogo. E o segundo jogo, então, no Maracanã, com mando de campo do Flamengo. Para encerrar o vídeo, falar aí dos retornos que o Flamengo vai ter. Né? O Felipe Luiz tem aí duas boas notícias. Ayrton Lucas e De La Cruz. O lateral, né, o Ayrton Lucas, ele não atua desde 8 de fevereiro, contra o Fluminense depois que ele sofreu um trauma ali no joelho esquerdo. Ele já fez atividade com o grupo essa semana e deve estar entre os relacionados para enfrentar o Vasco sábado. O De La Cruz teve um corte no pé, um acidente doméstico, né? Então ele estava afastado, mas treinou normalmente essa semana e também deve estar entre os relacionados e talvez até entre os titulares para dar uma folga aí para esses outros jogadores. O Flamengo terá mais 3 treinos para definir os relacionados para essa partida, mas a gente sabe que não vai poder contar com o Michael, que ainda está com uma lesão na posterior da coxa esquerda, está se recuperando, o Cebolinha, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita, então, e o Juninho, que está sendo uma dúvida, não tem certeza ainda se o Juninho vai estar à disposição ou não do Flamengo, mas é certo que De La Cruz e o Ayrton Lucas, então, estão de volta. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu agradeço você que clicou e ficou até o final, muito obrigado, te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.